Certa feita, um homem chamado Aegon, junto de suas irmãs, fez chover fogo sobre os 7 reinos do continente do oeste, Westeros. Tais eventos são tão significantes que dividiram a narrativa. Antes da conquista, AC, e depois da conquista, DC, é como se referem os mestres para precisar qualquer fato nas páginas da história. Afinal, o que foi essa conquista? 114 AC, a cidade de Valíria ainda existia e era o principal centro da civilização. Os Targaryen também estavam lá, mas não eram tão relevantes, ainda que fossem senhores de dragões. Um deles, chamado Aenor, vendeu tudo que tinha, juntou dinheiro e foi investir num lugar muito longe. Olha só no mapa, ele saiu daqui de baixo e foi muito para o noroeste, até chegar em Pedra do Dragão, uma ilha já fora de Essos. Nessa época, Pedra do Dragão era o posto avançado mais ocidental do domínio de Valíria. 2 casas valerianas eram aliadas dos Targaryen no domínio da Baía do Água Negra, os Velaryon, de Deriva Marca, e os Celtigar, de Ilha da Garra. 12 anos depois que eles se mudaram, ou seja, 102 AC, Valíria foi destruída, conforme um sonho que Daenerys Targaryen, filha de Aenor, teve. Apesar de estar na beirola de Westeros, os Targaryen ainda olhavam para Essos, e foi assim durante mais um século. Nesse intervalo, foi nascendo e morrendo gente. Como são muitos nomes, farei os devidos destaques. Mas é importante saber quem veio de quem, afinal, ainda é Guerra dos Tronos. E legitimidade tem papel importante nessas histórias. Então vamos lá. Aenor teve Gaemon e Daenys. E aí já começa a putaria maluca, pois eram irmãos e casados. Aenor ficou conhecido como o Exilado. Olha que interessante. Isso porque quando ele saiu lá de Valíria, ficou parecendo que estava fugindo, e aí as casas rivais não economizaram na zombaria e fofoca. Com o fim de Valíria, os Targaryen tornaram-se os únicos senhores de dragões que sobreviveram. Enfim, Gaemon, que sucedeu o pai, ficou com a alcunha melhor, o Glorioso. Depois que ele morreu, o filho e a filha governaram juntos, Aegon e Helaena. Depois veio o filho deles, Maegor. E depois, o irmão de Maegor, Aerys. Aerys teve 3 filhos, Elix, Baelon e Daemon. Esse último, Daemon, teve Aerion, que se tornou o senhor de Pedra do Dragão. Aerion teve 3 filhos. O primeiro, uma menina, chamou de Visenya. O segundo é Aegon, que viria a ser o conquistador. Por último, teve Rhaenys. Aegon nasceu 27 anos antes da conquista. Era tradição Targaryen casarem-se entre irmãos, para manter linhagem pura. Só que Aegon era tão, aspas, conquistador, que casou-se com as 2 irmãs. O certo era que ele se casasse só com a mais velha, Visenya. Ele não foi o primeiro a fazer isso, o que não quer dizer que era algo comum, mesmo para Targaryens. Eles tinham cada um seu dragão. Dos dragões que acompanharam Aenor, o Exilado, quando ele se mudou para a Pedra do Dragão, só um estava vivo, Balerion, o Terror Negro, e esse ficou com Aegon. As irmãs montavam dragões mais jovens, nascidos na Pedra do Dragão, Vhagar e Meraxes. Naquele tempo, Westeros estava em guerra, para variar. Dividido em 7 reinos, viviam conflitos eternos, envolvendo 2 ou mais deles. Os reinos se dividiam assim: o norte gelado com os Stark, o deserto do sul com os Martell, explorando as riquezas do oeste, os Lannister, abaixo, nas campinas, os Gardener, ao norte da Pedra do Dragão, na costa ocidental norte, abaixo dos domínios dos Stark, os Arryn eram os senhores. E do ladinho de Pedra do Dragão, disputando as terras da Tempestade e as terras fluviais, a casa Durrandon e a casa Hor travavam um combate incessante. E foi desse conflito que as coisas tomaram um rumo inesperado. Os Hor tinham vencido por muitos anos, tomado terras dos Durrandon e foram acuando-os. Enfraquecidos, tomaram pancada de todo lado. Perderam terra para os reis da Campina, a oeste, para Dorne, ao sul, e para os Hor perderam o Tridente e as terras ao norte do Água Negra. Argilac Durrandon apareceu e refreou essa derrocada dos reis da Tempestade, o que resultou na morte de Gar VII Gardener, rei da Campina, e Argilac manteve o que restou, principalmente contra o seu inimigo mais impetuoso, Harren, o Negro. Argilac ficou velho e Harren continuava a ser temido. Harren era cruel, ganancioso e seus súditos o eram por medo, não por nenhum respeito ou consideração.
O Rei da Tempestade já estava antecipando uma investida derradeira de Haren contra as Terras da Tempestade, uma vez que Haren estava finalizando seu suntuoso castelo Harrenhal. Nesse contexto, que Argilac procurou Aegon para formar uma aliança. Argilac estava disposto a oferecer muito para pactuar. Ofereceu sua filha para o casamento com Aegon e, de quebra, todas as terras ao leste do Olho de Deus, desde o Tridente até a Torrente da Água Negra, que é o lado de Haren, então... A resposta de Aegon foi: rapaz, já tenho 2 esposas. Além disso, como você me dá o que não é seu? Essas terras não são suas para me dar. Esse parecia o pretexto que Aegon esperava para mostrar suas intenções. Fez uma contraproposta. Disse que se Argilac aceitasse o casamento, deveria dar como dote um pedação do que era seu. Além disso, quem ia casar era seu amigo, Orys Baratheon. Argilac, o arrogante, ficou puto com a contraproposta. Não contava que Aegon seria mais arrogante que ele. Orys era bastardo, e isso ofenderia a honra de sua filha para sempre. Então ele mandou arrancar as mãos dos emissários de Aegon e mandar de volta com o recado: essas são as únicas mãos que seu bastardo receberá de mim. Grave bem essa frase. Aegon mandou reunir todo o exército que pudesse. Desse povo, tinha gente que era povo juramentado à Ponta Tempestade, mas que tinham um vínculo mais forte com Pedra do Dragão. E antes de anunciarem o que iam fazer, o que é dito é que Aegon e as irmãs foram rezar no septo do castelo, mesmo que Aegon nunca fosse tido como um homem religioso. Depois de 7 dias, uma decisão estava tomada, e uma chuva de corvos voou a todos os senhores, grandes e pequenos, informando que agora só existiria um reino unificado, governado pelo rei Aegon I Targaryen, que quem se rendesse e fosse fiel ao rei, seria poupado terras e títulos, mas quem não o fizesse ia virar churrasco. E tudo começou assim. Tinham 3 colinas. Na maior delas, Aegon fez um forte improvisado, de estacas e barro. Ali depois seria a Fortaleza Vermelha. E aí mandou suas irmãs aos castelos próximos, vizinhos, para garantir submissão. E elas foram derrotando os que não se rendiam. Somaram forças dos subjugados, rendendo boas quantias aos cofres de Aegon. Foi o momento escolhido para organizar o primeiro pequeno conselho, com os títulos adequados. Nomeou um mestre dos navios, Daemon Velaryon, um mestre das leis, Tristan Massey, e um mestre da moeda, Crispian Celtigar, e também o primeiro mão do rei, que foi Orys Baratheon, possivelmente seu meio-irmão bastardo. Foi a primeira vez que os Targaryen lançaram mão dos símbolos heráldicos. Criaram um estandarte com um dragão vermelho de 3 cabeças cuspindo fogo sobre um campo negro, e o lema Fogo e Sangue. A rainha Visenya coroou seu irmão e declarou: Aegon, primeiro de seu nome, rei de Westeros inteira e escudo do povo. Foi então que os reis dos 7 reinos falaram: fudeu, e começaram a se preparar para o que viria. 2 dias depois da coroação, Aegon rumou para Harrenhal. Rhaenys e grande parte da tropa, sob comando de Orys Baratheon, foram para a Ponta Tempestade. Para o Vale e a Vila Gaivota foram Visenya e a frota Targaryen, comandada pelo mestre dos navios, Daemon Velaryon. Foi um início conturbado. As 3 frentes Targaryen sofreram muitas perdas. Para começar, muitos navios afundaram, sendo surpreendido pelos senhores do vale. O próprio Daemon Velaryon morreu nessa investida. Aegon foi atacado 2 vezes ao sul do Olho de Deus. Saiu vitorioso, mas perdeu muitos homens, principalmente quando 2 filhos de Harren o Negro surpreenderam as tropas Targaryen usando barcos de pesca e atacando-os pela retaguarda. Mas os Targaryen tinham um diferencial. Adivinhe? Visenya e Vhagar deram conta dos navios. Na frente de Orys e Rhaenys, os lords atacavam e se escondiam nas florestas. Aí Rhaenys e seu dragão Meraxes resolveram acabar com a floresta e tudo que houvesse nela. Já os filhos de Harren, quando voltavam triunfantes do ataque surpresa, foram eles os surpreendidos. Balerion apontou do céu sobre eles. Pela manhã, os filhos de Harren morreram ali. Mas quando o trem é para funcionar, funciona. Enquanto a galera estava preocupada com Aegon e sua investida audaciosa para dobrar todos aos seus pés, os inimigos dos inimigos aproveitaram a chance. Quem mais sofreu com a situação foi Harren. Como dito, os seus súditos, seu povo, era seu por medo. Harren era cruel, sem compaixão e egocêntrico. Para construir Harrenhal, ele tirava cada moeda do povo, cada gota de suor e até o último suspiro de alguns trabalhadores. O povo não se esqueceu disso. Quando Aegon apontou como oposição séria à casa Hor, juntaram-se aos Targaryen. A
primeira casa que apontou mais que depressa como aliado foi a Tully, de Corre Rio. Eles até foram convocados por Haren para defender Harrenhal, mas se apresentaram mesmo diante de Aegon, e isso inspirou outros senhores. Um a um foram se juntando a Tully e aos Targaryen. Haren juntou os que ainda eram fiéis e se trancou em Harrenhal. Aegon quis negociar, deixando claro que aquela proposta da carta estava de pé. Se Haren se rendesse, seria senhor das Ilhas de Ferro. Veja bem, das Ilhas de Ferro. Que afronta a Haren. Gastou tudo o que tinha e o que não tinha para construir sua fortaleza para vê-la tomada por um rapaz pretensioso. Não aceitou a rendição e ainda provocou, alegando que as rochas não queimam, ao passo que Aegon respondeu: ao pôr do sol, sua linhagem chegará ao fim. Foi o que aconteceu. No fim da tarde, Aegon desceu das alturas dos céus e incendiou Harrenhal. Haren o Negro morreu cozido, junto com sua família, dentro do castelo. As rochas arderam, os soldados queimaram, junto com a madeira. O que restou das espadas foi enviado ao forte que ele estabeleceu no início. Será para quê? O rei Edmund Tully foi nomeado Senhor do Tridente e suzerano de Aegon. Rhaenys, Meraxes e Orys não tiveram tanta facilidade quanto Aegon. Quando o Rei da Tempestade soube o que aconteceu com Haren, decidiu que não queria morrer da mesma maneira. Daí ele resolveu que morreria com espada na mão, como um guerreiro, se assim tivesse que ser. Juntou seu exército, seus vassalos não o abandonaram como fizeram os de Haren, e partiram ao encontro das tropas Targaryen. Rhaenys, sob Meraxes, antecipou e contou a Orys as posições de seus inimigos, o que deu certa vantagem aos conquistadores. Esses então organizaram-se de forma estratégica, aproveitando vantagem de terreno. Enquanto se aproximava, Argilac percebeu a situação adversa, mas algo mudou. Uma chuva torrencial começou a cair, e o vento soprava em desfavor dos Targaryen. Isso deu certa vantagem, pois quando a peleja começou, os Targaryen só percebiam as tropas da Tempestade quando eles já estavam atacando. Porém, Argilac não calculou que isso também tornaria as encostas de onde os conquistadores ganhavam terreno lamacenta. Atrapalhou a cavalaria, que era bem superior à dos Targaryen. Voltaram a ter vantagem quando realizaram que os lanceiros deveriam atacar desmontados. Assim, derrubaram colina após colina, até chegarem em uma central, e deram de cara com Rhaenys e Meraxes. E aí, meu amigo, não sobrou nada, nem precisou voar. No chão mesmo, Meraxes torrou geral. Alguns cavalos, assustados, correram e derrubaram o rei Argilac. Orys encontrou o Rei da Tempestade lutando com meia dúzia de oponentes, e outra meia dúzia aos pés. Baratheon exigiu que abrissem caminho e ofereceu um combate parelho, não sem antes oferecer a chance de rendição. Recebeu um insulto e partiram para porrada. Eram combatentes formidáveis. Os dois se feriram, mas Orys prevaleceu e matou Argilac, o último Rei da Tempestade, o último do Randall. Rhaenys voou o castelo adentro para dialogar, e a filha dele, Argela, mandou fechar todas as portas e gritar que, se quisessem, teriam apenas ruínas, ossos e sangue, mas nunca rendição. O povo temeu que teriam o mesmo fim que os de Harrenhal, e não se mostraram dispostos a pegar o mesmo bronze. Levantaram bandeira branca, pegaram sua senhora e a entregaram nua, acorrentada e amordaçada, para não falar mais besteira e condenar a todos. Lembra que o rei Argilac falou que o bastardo Baratheon não teria mão alguma senão aquelas que ele enviou como resposta? Pois é. Então olha o que rolou. Orys Baratheon viu aquilo tudo acontecendo e quis ser gentil com a donzela. Ele a cobriu com um manto, chamou para um canto e contou como o pai dela morreu com honra. Disse que assumiria o símbolo da casa, um veado prateado, também a sede em Ponta Tempestade, e tomou Argela como sua esposa. Pois é, Argilac, não é que as coisas aconteceram conforme tinha proposto Aegon? Isso fez com que os outros reis, sabendo dos eventos recentes, começassem a se preparar, pois agora era o deles na reta. A Rainha do Vale, que outrora fora considerada a mais bela dos 7 reinos, apelidada de A Flor da Montanha, tentou chamar Aegon para um casamento de aliança. Só que Aegon não quis, pois, além de já ter 2 esposas, a flor tornara-se murcha. Porém, uma união ousou fazer frente aos conquistadores. O rei da Campina, Mern IX Gardner, e o rei das Terras Ocidentais,
ocidentais dos Lannister, Loren I Lannister, se uniram para combater Aegon. Juntaram 50 mil soldados, que incluíam uma cavalaria invejável, e marcharam para encontrar Aegon e dar um fim à loucura dos Targaryen. Sabendo disso, Aegon juntou-se com suas irmãs, reuniu suas tropas e marchou para encontrar seus inimigos. Estava em número muito inferior, 1 para 5. Os inimigos estavam com melhores equipamentos e com muito mais cavalos. Não haveria vantagem de terreno, pois eles combateriam em um campo aberto e seco. A estratégia dos aliados era combater ferozmente como uma lança, enfrentando os Targaryen enquanto seus excedentes flanqueariam os inimigos, atacando pela retaguarda. E assim fizeram, mas foi aí que os 3 dragões fizeram sua graça. Não passou de uma centena as perdas dos conquistadores. Enquanto isso, no campo propício para queimar, 5.000 homens foram imediatamente incinerados sob as chamas de Balerion, Vhagar e Meraxes. Muitos outros ficaram feridos, com chagas irremediáveis. Ainda outros fugiram. Toda a família Gardener pereceu ali, irmão, primo, tio, filhos, etc. Um sobrinho que sobreviveu às chamas morreu poucos dias depois pelas feridas, varrendo o nome da casa do mapa. Das espadas que sobraram, retorcidas e quebradas, mandou o rio abaixo para Aegon Forte. Loren I Lannister escapou, mas foi capturado no outro dia. Dobrou-se a Aegon, fazendo juras de fidelidade e servidão. Aegon, como sempre, recebeu sua vassalagem, transformando-o de rei para senhor e protetor do Oeste. Mas Aegon ainda não viu o Ocidente garantido, e por isso voou com Balerion para a Campina, para os Jardins de Cima, e pousou sobre o castelo, encontrando-o sendo governado por Harlan Tyrell, intendente da casa Gardener. Esse não ofereceu resistência alguma, deu logo as chaves e dobrou-se a Aegon, que gostou da atitude e nomeou Harlan e os Tyrell como senhores e protetores da Campina, e ordenou que os antigos servos dos Gardener os servissem desde então. Aegon tinha planos para garantir o sul, dali de onde estava, mas ficou sabendo que ao norte, 30.000 nortenhos haviam se reunido no Tridente para afrontar-lhe. Juntou seu exército e seus homens, recém-incorporados por muitos vassalos e juras novas, e ficaram do outro lado da margem do rio aguardando. Thorin Stark era o rei do norte naquele momento. Ele já estava sabendo da queda dos outros reis, bem como a maneira que isso aconteceu. De um lado, conselheiros seus instigavam a atravessar o rio e descer a pancada. As chances eram boas. Era um soldado do norte para um soldado e meio dos conquistadores. Outros, porém, vendo que junto aos inimigos rodeavam sobrevoando dragões, aconselharam a rendição. Brandon Snow, irmão bastardo de Thorin, disse que poderia atravessar o rio em segredo e matar os dragões enquanto eles dormiam. De fato, ele atravessou o rio, mas com um pedido de rendição. Thorin dobrou-se diante de Aegon e jurou-lhe lealdade. Desceu ao sul como rei e retornou como senhor e protetor do norte. Provavelmente foi uma decisão dolorosa. Reunir o povo do norte com 30.000 homens deve ter sido tarefa árdua. A decisão de dobrar-se sem lutar foi para alguns vexatória. Thorin ficou conhecido como o rei que ajoelhou. Visenya foi então para a Vila Gaivota. Shera Arryn preparou suas defesas, mas Vhagar sobrevoou a cidade e foi para o Ninho da Águia, até o pátio interno. Lá, quando Shera pensou em oferecer resistência, encontrou seu filho Ronel sentado no colo de Visenya, admirando o dragão. As duas trocaram gentilezas e conversa ponderada. E no fim, Shera trouxe as coroas e se dobrou. De quebra, o menino ainda deu algumas voltas no dragão. Já Rhaenys não teve vida tão fácil. Com ela é sempre mais difícil, coitada. Um monte de Dorneses guardava o passo que dava acesso a Dorne. Ela resolveu não travar combate, por enquanto. Sobrevoou com Meraxes até suas cidades, mas onde ela ia não encontrava nenhum dos senhores, apenas crianças, mulheres e idosos. Foi só em Lança Solar que encontrou Merya Martell, a princesa de Dorne. Ela já era idosa, estava obesa, cega e quase careca, mas era sã de mente. Confessou que não lutariam contra os Targaryen, que eles estavam perdendo tempo, pois também não se dobrariam. Acrescentou que Dorne não tem rei. Rhaenys fez uma ameaça, que voltariam com fogo e sangue, lema da casa em nome do livro. Merya a fez lembrar do lema de Dorne, insubmissos, imbatíveis, inquebráveis, esclarecendo que mesmo queimados não se submeteriam. A rainha Targaryen partiu e Dorne permaneceu inconquistada. Já Aegon no oeste teve melhor sorte que a irmã mais nova. Ele foi recebido de
braços abertos em Vila Velha. Essa era, naquele tempo, a maior cidade dos 7 reinos. Nela também encontrava-se o centro da fé nos novos deuses. Foi o próprio Septão que, justificando-se em resposta aos deuses, aconselhou seu governante adepto, Manfred Hightower, a não fazer oposição, pois a cidade, a Torre Alta, a Cidadela, o Septo Estrelado, todos seriam derrubados e destruídos. 3 dias depois, no Septo Estrelado, sua alta santidade, o maior representante da fé nos deuses, coroou e proclamou Aegon da casa Targaryen, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Essa foi a segunda coroação de Aegon. A primeira, pela sua irmã, contou com muito menos testemunhas. Nesta, os mestres e muitos senhores presenciaram. Por isso que para muitos, esse foi o marco do reinado de Aegon, e não o início da conquista. Para finalizar, ainda pairava o suspense de onde Aegon e suas irmãs se estabeleceriam. Ele escolheu o primeiro lugar onde colocar os pés quando era criança junto com suas irmãs em Westeros, a Foz da torrente do Água Negra, ali onde já se erguia uma nova cidade sobre as 3 colinas, e a chamou de Porto Real. De todas as espadas que recolheu após suas vitórias, mandou forjar um trono imponente, de onde se assentaria para dominar todos os reinos, e ficou conhecido como o Trono de Ferro de Westeros.